Robô Livre. Olá, bem-vindo ao Clube de Robótica do Robô Livre. Nós estamos agora na nossa primeira temporada com essa coleção aqui de 4 aulas onde a gente já vai conseguir materializar o nosso Buzzle. Buzzle, o que é isso? Bom, olha a curiosidade. Lembre da campanha Eu Quero Existir e pesquise esse tema na internet e vamos discutir nas próximas aulas. Mas hoje nós vamos discutir sobre tensão e corrente, circuito aberto, circuito fechado, o que é um isolante, o que é um material condutor. Nosso kit veio com esses materiais: 4 pilhas, um suporte para a pilha, que eu já vou pedir para vocês encaixarem, sempre olhando a polaridade. Isso, a tensão, ela tem uma polaridade, o positivo e o negativo. Cada bateria dessa tem 1,5 volt. Eu vou colocar essas 4 baterias no meu suporte de forma que elas estão ligadas em série, uma atrás da outra. No final das contas, eu tenho aqui 6 volts saindo nessa bateria. Então, eu tenho um suporte de bateria, 4 pilhas e um motor. E o que eu peço para vocês fazerem agora é um motor girar, um experimento muito simples, mas que a gente vai poder debater depois a teoria do que aconteceu. E aí, conseguiram fazer isso? Bom, é fácil. Coloque o fio preto com o fio preto. O fio vermelho e o motor está girando. E afinal de contas, o que é tensão? A tensão, dada em volts, é a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos. É a tendência que uma carga tem de ir de um ponto a outro. Imagina uma bateria no qual a gente foi injetando ali uma carga. A gente foi criando íons que foram criando elétrons livres na última camada. Ou seja, elétrons que estavam com vontade de circular. Mas como eu não tenho um circuito fechado, aqueles elétrons ficaram armazenados dentro daquela bateria. Aquela eletricidade está armazenada ali dentro. Aquela propensão de que os elétrons circulem é a tensão. Mas quando eu fecho aquilo num circuito e aqueles elétrons começam a circular, abro aqui um caminho para que a corrente circule. Então eu tenho um circuito fechado, um circuito onde está tendo uma corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela só tem um circuito fechado. A tensão ela existe mesmo com o circuito em aberto. Se eu medir a tensão entre o ponto vermelho e o ponto preto nesse instante, eu vou medir 6 volts. Agora, se eu medir a corrente nesse fio aberto, a corrente é 0. A partir do momento que eu ligo, o motor começa a girar e ele ele exige uma corrente elétrica para que ele gire. E essa corrente elétrica ela pode ser medida, que é da ordem de mais ou menos 100 mA. Agora, um desafio. Como é que eu faço para o motor girar no sentido oposto? Bom, para o motor girar no sentido oposto, eu vou inverter a ligação. Motor do lado esquerdo. Eu liguei o fio vermelho no fio preto e agora o outro fio preto com o fio vermelho e o motor está girando no sentido oposto. Existem materiais condutores e materiais isolantes. O fio é um material condutor. O núcleo dele é feito por um material metálico que conduz muito bem a energia. Em volta eu tenho uma capa de um material isolante para que não haja curto-circuito. Então o fio é feito de um material isolante por fora e um material condutor por dentro. Existem vários tipos de materiais. Materiais condutores, pequena quantidade de energia é suficiente para produzir elétrons livres, mesmo na temperatura ambiente. Quando o material não é um bom condutor, a gente precisa de uma tensão muito alta. Mas todo material ele chega a um ponto que ele pode se tornar um condutor. Um bom exemplo é o ar. O ar ele não é um condutor, então a gente vê que a energia não está circulando pelo ar, né? A não ser quando eu encosto aqui. Mas, quando uma nuvem se carrega de eletricidade e chega próximo à Terra, a tensão é tão alta que se tem um relâmpago,
que é uma hora que você ioniza o ar, ou seja, o ar passa a ser condutor, porque a tensão é altíssima. Então isso acontece com os materiais. Então, quando os materiais são isolantes, eles precisam de uma tensão e de uma temperatura muito elevada para se tornar condutores. Já os materiais condutores, na temperatura ambiente, eles são propensos a fazer essa conexão. Por exemplo, um clipe de papel, será que ele é um condutor ou será que ele é um material isolante? É um material metálico, né? Vamos ver o que acontece? Se eu ligar um clipe de papel aqui no meu circuito, ele ira também, porque ele é um material condutor. Da mesma forma, eu posso fazer o experimento com uma faca, né? Eu vou ligar uma faca e perceber que essa faca também é um bom condutor. Agora eu tenho uma outra faca com cabo de madeira. Com certeza a madeira é isolante, então basta ter um isolante que eu não tenho, o circuito não está fechando, eu não tenho a circulação de corrente. Mas se eu encostar na parte metálica da faca, o motor gira, inclusive nos pregos que entram em contato lá por dentro da madeira. Espero que vocês tenham gostado do experimento de hoje. Ele é bem simples. A gente simplesmente ligou um motor para discutir alguns conceitos, como tensão, corrente e se o material é condutivo ou não. Isso, gente, é um curso incremental. Foi o nosso primeiro encontro. Na segunda aula, nós já vamos aprender a mexer com protoboard, a acender um LED, a fazer cálculos de lei de Ohm. No terceiro módulo, vamos trabalhar com LDR, transistores e muitos outros componentes eletrônicos. Na quarta aula, já seremos capazes de montar um robô que segue luz. Então, não percam nossos próximos passos. Encontramos vocês na próxima aula.